Olá, muito boa noite. Final de semana começando e iniciando também mais um mês. Bem-vindo outubro. Fique bem informado conosco aqui no Jornal da Guará e também acessando o portal guará.com. Veja os destaques. Fenômenos naturais estranhos acontecendo no Maranhão, chuvas intensas, hoje uma tempestade de areia em Grajaú e a natureza dando sinais. Escolas da rede particular realizam encontro para debater campanha de matrícula diante de um número de 20% de evasão escolar e vem mais reajuste para ano que vem. Campanha Nacional de Multivacinação tem início hoje, com mais de 18 vacinas para crianças e adolescentes nos postos de saúde. Dia Internacional do Idoso, envelhecer bem e com planejamento, o desafio dos tempos modernos. Proibição das sacolas plásticas em discussão na Assembleia Legislativa, como intensificar medidas alternativas para substituí-las. E ainda, a ANEEL vai poder cortar a energia do consumidor de baixa renda se não pagar a conta. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Começamos a edição de hoje dando destaque aos sinais da natureza. Hoje, os maranhenses vivenciaram a mesma situação que aconteceu no interior de São Paulo, no mês de setembro. Uma tempestade de areia, algo nada comum e nada corriqueiro aqui no estado, mas cabe reflexão. A natureza vem dando sinais. Temos vulcões em erupções que acometem aí cidades litorâneas e países. A ventania de areia que aconteceu em Grajaú se apresenta como nuvens de tempestades fora de época neste período seco em que vivemos. É um fato isolado, acontecendo apenas na região do Maranhão e Piauí. Mas a nossa produção também teve a informação de uma forte tempestade em Maringá, no estado do Paraná, com ventos de até 95 quilômetros, que causaram certo pânico na região. Aqui no Maranhão, em Grajaú, nada oficialmente foi registrado quanto a algum prejuízo físico ou material, mas serve de lição de como estamos tratando o nosso meio ambiente, nossos rios, lagos, praias e as nossas árvores. E já que fizemos aí esse alerta, vamos fazer outro, agora sobre a educação da rede privada diante do cenário de crise sanitária e econômica em todo o Brasil e no mundo. Aqui em São Luís, o efeito gerou uma evasão escolar de 20% na rede particular. Muitas famílias optaram pelo ensino público por avaliar que as condições financeiras não suportavam os valores das mensalidades das escolas. Mesmo com este número de evasão, por lei, as escolas podem realizar reajustes anuais e muitas já ajustaram suas tabelas de custos. Já estão fazendo reservas para alunos atuais e novos alunos e apresentando seus novos valores. O valor da educação em São Luís ultrapassa a média de estados próximos como o Piauí. Há mais de um ano, esse virou o método de ensino de milhares de estudantes, sentados em frente à tela de um computador e em casa. O ensino remoto, imposto pela pandemia de coronavírus, afastou muitos alunos do ambiente escolar. Só na rede particular de ensino no Maranhão, a evasão escolar chegou a 20%, segundo a Associação Maranhense das Escolas Particulares. Hoje, diversos gestores debateram essa situação preocupante e o que é possível fazer. Evasão escolar, nós tivemos uma evasão escolar muito grande. Aliás, todas as escolas que nós levantamos no estado do Maranhão, nós tivemos perda de aluno. Então nós acreditamos que é o ano que mais as escolas privadas eles têm de crescer. Então o empresário tem que estar atento a isso. Por quê? Porque esses alunos foram para onde? Se eles migraram da escola privada. Então, nesse momento, é o momento da gente divulgar bem a escola, é o momento que a escola tem de crescer e para ela crescer ela tem que ter a coerência muito grande. Por quê? Porque nós estamos diante de uma inflação muito forte, estamos diante de uma necessidade muito grande dos empresários, mas estamos diante também da concorrência que está diante de nós e que tem que ser avaliado também. Em meio aos impactos causados pela pandemia de coronavírus, os empresários e gestores das escolas particulares debateram o reajuste anual da mensalidade. A Associação de Pais e Alunos ouviu de perto todo esse debate e alerta uma preocupação com um possível reajuste nesse período. Nós estamos acompanhando e preocupados em
como vão se comportar os crescimentos das nossas mensalidades. Nós temos uma preocupação muito grande, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Há poucos dias nós recebemos a notícia de que o Maranhão hoje é o estado com o maior índice de desempregados, que vivemos abaixo da miséria, e isso nos preocupa muito. Mas quando nós partimos para o lado dos nós pais, que queremos dar uma qualidade de ensino para os nossos filhos, nós temos que estar sempre pensando naquilo que caiba entre o custo e a qualidade. O reajuste anual das mensalidades é previsto na Lei 9.970. A Associação Maranhense das Escolas Particulares informa que não há um percentual definido de reajuste e que isso é feito de acordo com cada instituição. Mas em cada encontro, a direção orienta os empresários a agirem com coerência e cautela por conta da crise que o país vive atualmente. Olha, a lei é muito clara. Nós temos o reajuste, ele pode ser feito na sua anuidade e na semestralidade. Semestralidade seria as universidades, anuidade seria as escolas. Mas, então, nós não temos assim um percentual. A lei é clara e deixa as escolas à vontade para fazer isso. É muito tranquilo em relação a isso. Mas a gente pede, e esse é um dos nossos objetivos, que a gente faça uma avaliação muito bem feita, visto o momento que nós estamos passando e que as nossas famílias também estão passando, para que a gente possa atentar para as siglas do governo, né? Que fala sobre a inflação, e nós temos algumas siglas como INPC e muitas outras que servem para que a gente possa ter como rumo também, ele não é um principal. O Ministério da Saúde deu início em todo o Brasil à campanha de multivacinação. A prefeitura de todo o país estarão aí abastecendo com as mais diversas doses de vacina. São 18 tipos de vacinas que protegem crianças e adolescentes de doenças como poliomielite, sarampo, catapora, cachumba. O Brasil, que registrava índices de vacinação acima de 90% por décadas, viu esse patamar se reduzir nos últimos anos, baixando para cerca de 60% de cobertura vacinal, levando uma preocupação às autoridades sanitárias. Doenças que eram consideradas erradicadas aqui no país, como por exemplo o sarampo, voltaram a registrar casos, o que tirou o Brasil da condição de país livre do sarampo pela Organização Mundial de Saúde. Crianças e adolescentes de até 14 anos de idade são público-alvo da multivacinação, que acontece nas 63 salas de vacinas da cidade, de segunda a sexta, das 8 às 5 horas da tarde. A multivacinação segue até o final de outubro, disponibilizando 18 tipos de vacinas. É a oportunidade que os pais têm para atualizarem a carteira de vacinação de seus filhos. Neste primeiro dia da campanha, a procura ainda foi pequena neste posto. Mas agora você já sabe, se o seu filho está com o esquema vacinal incompleto, é só se dirigir ao posto de saúde. As vacinas que ficam disponíveis durante essa campanha de multivacinação são as vacinas que já existem durante todo o ano na rotina de vacinação. Essa campanha de multivacinação, também conhecida como a campanha de atualização da caderneta de vacina, é uma intensificação das ações de rotina que já acontecem durante todo o ano. Então é um momento que os pais precisam estar mais alertos, existe essa mídia toda em cima dessa importância de manter a caderneta de vacinação em dias, e é um momento que eles têm aí para ir, não somente durante a semana, mas também durante o sábado do dia D, fazer essa avaliação do cartão vacinal dos seus filhos e atualizar se for necessário. A mãe da pequena Sofia sabe a importância da imunização. Imunidade dela para evitar doenças e outras coisas mais. Hora do intervalo, o Jornal da Guará volta já e fala daqui a pouquinho dos destaques da política. O nosso bloco de política traz aqui com exclusividade um trecho da entrevista do ex-secretário de Comunicação de São Luís, Joaquim Aico, que esteve na edição de hoje do programa O de Casa, que tem a apresentação de Danilo Quixaba, para falar de suas produções cinematográficas. Mas Danilo trouxe com exclusividade pronunciamento sobre a saída da pasta da comunicação municipal. Eu pedi ontem que o prefeito me liberasse da missão que eu havia assumido com ele de ser secretário de comunicação, exatamente por achar que 9 meses já era o suficiente para ter implantado na SECOM um processo que pudesse ser tocado pelo meu querido amigo, até ontem meu secretário adjunto, Igor Almeida, a quem eu
dedico toda a minha confiança e todo o meu respeito, que tenho certeza fará um grande trabalho frente à SECOM. Já fazia antes o trabalho de acompanhamento jornalístico junto à prefeitura, junto ao prefeito e ao secretariado. E esses 9 meses foram realmente engrandecedores. Eu, a princípio, não queria mais fazer parte da política, nem direta, nem indiretamente, mas o prefeito disse que não era um convite, que era um pedido, que era uma convocação. E eu aceitei, até mesmo para depois poder dizer que fiz parte desse grupo, que é um grupo seleto, o Eduardo teve uma sabedoria muito grande ao escolher o seu secretariado. Todos são pessoas de altíssimo nível, extremamente comprometidos. E me engrandeceu muito fazer parte disso. E ter deixado a seleção principal não significa ter deixado de apoiar a gestão de Eduardo. Ontem foi noticiado a criação de um novo partido político no Brasil, fruto de uma fusão de 2 siglas, o DEM e o PSL. Juntos devem formar o União Brasil. O novo partido deve ser criado nos próximos dias com representação nas urnas com o número 44. No Maranhão, o partido começa com 2 deputados federais, Pedro Lucas Fernandes e Juscelino Filho. Porém, ainda não há consenso acerca de qual deles será o presidente do partido. A nova legenda será presidida nacionalmente por Bivar e terá ACM Neto na Secretaria-Geral. As executivas nacionais dos 2 partidos já aprovaram a fusão e convocaram para o dia 6 de outubro a reunião conjunta dos diretórios nacionais das 2 legendas, quando serão decididos o estatuto e o programa do novo partido. A União Brasil terá as maiores fatias dos fundos eleitoral e partidário e o maior tempo de rádio e televisão para a eleição de 2022. JG segue agora para destacar uma outra política, a da atenção aos direitos do idoso. Hoje, no Dia Internacional do Idoso, a Defensoria Pública abriu um diálogo com gestores, apontando os serviços disponíveis da instituição e alertando sobre números que tratam sobre a violência. Com o tema Valorizando a Arte de Envelhecer, a Defensoria Pública do Estado realizou uma ampla programação com foco no protagonismo da pessoa idosa. Olha, nós estamos realizando esse evento por conta da pandemia, que não foi possível realizar a feira de valorização. Mas assim, a arte de envelhecer, e eu digo isso para quem está já nessa idade e para os envelhecentes, que a gente tem que realmente aprender ou reaprender a viver com as artes, vivendo em família, tendo um relacionamento com amigos. Isso é uma forma de envelhecer bem, porque o isolamento e a invisibilidade gera muitas vezes a violência e o descaso das políticas públicas em favor dessa pessoa idosa. Em pauta também, reflexão de assegurar direitos, garantir políticas públicas e construir uma cidade que acolha o idoso. A Defensoria Pública, como instituição de defesa de direitos, também tem como missão propugnar pelo envelhecimento ativo, pelo envelhecimento saudável. Então, dias como hoje servem para que a gente paute esse tema em sociedade e também coloque o idoso como protagonista de seu direito. Temos 2 grandes desafios neste século. O primeiro é reconstituição dos direitos e ampliação dos direitos da pessoa idosa, e pensando novos modelos, inclusive. E o segundo é pensar o papel das cidades. Nós precisamos de cidades inclusivas. As pessoas não moram no ar, elas moram em um local, em uma rua, em um bairro, em uma cidade. Essas cidades precisam ser inclusivas. O número de idosos em 2020 chegou a 29,9 milhões. A longevidade implica em qualidade de vida, independência e também autonomia. Não adianta a gente dizer que em 2050 o Brasil vai ter 64 milhões de idosos se a gente tiver um número grande de pessoas dependentes. Então a família, a sociedade, o próprio idoso tem que saber que envelhecer com saúde, com qualidade, é envelhecer com autonomia e independência. Dona Amélia, de 82 anos, dá exemplo e se mantém em movimento. Os idosos que ficam muito acomodados, ficam todos sequelados, sente isso, sente aquilo, aquilo outro. E nós,
tendo uma atividade, a gente tem aquele compromisso e não tem nem preguiça, que quando não vai já sente falta. Olha, você que está acompanhando a nossa edição desde o início, nós começamos dando destaque aos fenômenos da natureza. Ela vem dando sinais de que nós, seres humanos, estamos errados em alguns pontos. Na Assembleia Legislativa do Estado está em discussão a proibição do uso de sacolas plásticas, pelos seus inúmeros problemas gerados ao meio ambiente, aos animais também e a demora na decomposição, cerca aí de 200 anos. Nas feiras e grandes pontos comerciais, elas são itens fundamentais na hora da venda. São as sacolas. As de plástico são as mais comuns e mais utilizadas, só que elas podem estar com os dias contados. É que a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em primeiro turno recentemente um projeto de lei que obriga o uso de embalagens plásticas biodegradáveis por estabelecimentos comerciais no Maranhão. A proposta de número 17 de 2021 é de autoria do deputado Iglesio Moisés e alguns feirantes não veem benefícios para a classe, caso o projeto de lei seja sancionado. Para a gente prejudica um pouco, porque a embalagem dá para levar bastante produto. Segundo este biólogo, o descarte irregular das sacolas de plásticos afetam diretamente a fauna e muitos animais podem acabar ingerindo o material, que demora cerca de 200 anos para se decompor. As sacolas plásticas, elas são descartadas com muita facilidade. Geralmente elas acabam contaminando o meio ambiente, sendo descartadas no solo, sendo descartadas na água. E muitas das vezes elas podem comprometer até mesmo a fauna, por alguns animais acabarem ingerindo esse material por haver resíduos de restos de alimento e outros materiais. O seu Clóvis já é acostumado a usar a sacola de pano toda vez que vem às compras. Por favor, leva a sacola, traz tudo na sacolinha, porque eu compro muita coisa. A dona Maria também sempre usa sacolas de pano e caso o projeto seja colocado em prática, ela já está bem preparada. Eu acho muito bom, senhor, porque tem muito lixo no mundo só de saco, mas é só plástico. Vamos ao intervalo. Na volta, vamos falar sobre corte da energia elétrica. É um instante só. Para amanhã, sábado, dia 2 de outubro, a Tábua de Marés marca às 3h37 a pré-mar de 5 metros, às 9h59 da manhã, baixa mar com 1,4 metros, às 4h12, nova pré-mar de 5 metros e às 10h13, a última baixa mar de 1,5 metros. Já de volta, e a repórter Anne Glauci trouxe uma informação sobre a vacinação contra o coronavírus. Já alcançamos 75% da cobertura vacinal na segunda dose aqui na capital São Luís e os números de internações e contaminações seguem em queda. Está aqui com a doutora Charlene Luso, que é coordenadora de imunização de São Luís. Vamos fazer um balanço da vacinação sobre o Covid-19 na capital. Já estamos nos 65+. Como é que está a segunda dose e também a dose de reforço? Estamos também com o calendário aberto para aquelas pessoas que ainda não fizeram nenhuma das doses da vacina, no que diz a respeito em relação à primeira dose da vacina. Então, pessoas a partir de 12 anos que ainda não se vacinaram, elas podem estar buscando qualquer um dos 9 pontos de vacinação para receber a vacina. E a gente já está aí com mais de 75% da população já vacinada com a sua segunda dose, já temos aí a nossa imunidade de rebanho e a celeridade da vacina continua e a gente vai conseguir tão brevemente ter toda a nossa população já vacinada. Então a gente pode falar que é um balanço positivo. Sim, temos um balanço positivo. A população aderiu a essa vacinação e aí a gente conseguiu já ter essa imunidade de rebanho, já temos 100% da vacinação com a primeira dose, estamos com mais 75% com a segunda dose e agora a gente está aí buscando a nossa meta em relação à terceira dose da vacina. Doutora Charlene Luz, muito obrigada. Glauci Freire para o Jornal da Guará. Bom, destacando que hoje é o Dia Mundial do Vegetarianismo. Há alguns anos, a negociação para uma alimentação mais baseada em verduras, legumes e frutas era difícil entre nutricionistas e pacientes, mas esse cenário vem mudando cada vez mais.
De acordo com dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria IPEC, em todas as regiões brasileiras, independentemente da faixa etária, 46% dos brasileiros já deixam de comer carne por vontade própria, pelo menos uma vez na semana. A pesquisa não menciona aí o fator econômico-financeiro, mas contribui diante do cenário de preços muito altos da carne bovina. Muita gente tem procurado se reinventar. Uma pesquisa de 2018, encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, ao IBOP, mostrava que 14% dos brasileiros se consideravam vegetarianos, estavam dispostos a escolher mais produtos veganos. Especialistas e pessoas que adotam esse tipo de dieta reforçam que a alimentação sem carne acaba influenciando diretamente na qualidade de vida, positivamente. Com preço de carne mais alto, do combustível que acompanha o valor do dólar, segundo a Petrobras, a cerveja que ficou mais cara hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica voltou a permitir o corte de energia aos consumidores de baixa renda. A medida vale já a partir de hoje. Em abril, a agência suspendeu o corte por inadimplência aos beneficiários da tarifa social, em razão da pandemia do coronavírus. Esse corte de energia pode ocorrer por falta de pagamento da fatura relativa à prestação do serviço. Antes do corte, a distribuidora deve encaminhar uma notificação ao consumidor, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima aí de 15 dias. Se enquadram como baixa renda quem tem renda menor ou igual a meio salário mínimo, inscritas no CAD único, com renda mensal de até 3 salários mínimos e que tenham na residência algum portador de doença crônica em tratamento que necessite aí de um uso contínuo de equipamentos vitais movidos à energia elétrica. Bom, e para encerrar aqui, na verdade ainda temos outra informação, mas vamos mostrar uma reportagem que mostra uma ação social aos jovens de comunidades carentes aqui do Maranhão. Um projeto do Instituto Vale está levando o conhecimento de cinema com oficinas audiovisuais. A imagem em televisão ou mesmo em grandes projeções ainda desperta grande curiosidade. Jovens da cidade de Bom Jesus das Selvas estão aprendendo na prática a fazer cinema. Lá estão sendo realizadas as oficinas de audiovisual que integram o projeto Cultura na Praça, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, que promove também exibições gratuitas de cinema no interior dos estados do Maranhão e Pará. O projeto é realizado desde 2017. Durante as aulas, os jovens aprendem a conceber o documentário, produzir o que é necessário e captar imagens e sons. O Instituto Cultural Vale tem um compromisso com a cultura, que é um compromisso de ir onde ela estiver. E por isso patrocinamos um projeto como Cultura na Praça. Por quê? Porque ele promove encontros com e entre as pessoas de uma localidade e sempre pautados pelas culturas locais, pelas suas raízes, pelas suas identidades. O processo é através de formação de grupos de jovens que trabalham conteúdos audiovisuais em formato de construções coletivas. Esses são momentos riquíssimos de trocas entre esses jovens que vão olhar as suas realidades a partir das suas culturas. E um processo educativo que vai muito além desses momentos, que com certeza eles vão levar para as suas vidas. E por isso que o Instituto Cultural Vale está junto a essa iniciativa. A oficina também fornece material didático, como apostilas e videoaulas, além de equipamentos para as práticas em campo. Outras cidades também foram contempladas no mês passado, a Açailândia, Cidelândia e São Pedro da Água Branca. Olha aí, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT, informa que neste sábado e domingo, nos dias 2 e 3 de outubro, será interditado um trecho do anel viário, lá na Fonte do Bispo, centro da cidade. Corresponde ao retorno de veículos que circulam ali no sentido Beira-Mar para a Avenida das Cajazeiras. A interdição decorre da realização de serviços de drenagem no local. Portanto, todos que circulam por lá devem ficar atentos. A gente segue para o nosso encerramento. Para você, um excelente final de semana, um bom começo de mês. Até segunda, 18h45.